tem um blog chamado Entre Linhas, que você pode acessar lá e ver, eu diria, com uma linguagem um tanto diferente do que os outros demais sites fornecem. Então, Nilton Salina, ele que fala com conhecimento e causa, está conosco aqui, sempre nos dando o ar da graça. Oxalá, ou quem dera, se a gente puder ter, pelo menos todos os sábados, Nilton Salina com a gente aqui. Nilton, bom dia, meu irmão, tudo bem com você? Bom dia, Josué, tudo bem contigo? Bom dia a vocês que estão acompanhando a gente aí também. Nilton, meu irmão, essa semana foi uma semana corrida. Eu sei que o blog Entre Linhas já tem abordado vários assuntos, mas eu queria até lhe convidar. Como é que você, que está na capital, viu os bastidores depois que houve essa votação na Assembleia Legislativa, em que repercutiu de forma negativa e os deputados agora estão buscando um remédio jurídico para tentar resolver essa situação, já que não foi de bom grado por boa parte da sociedade, principalmente dos empresários, o pessoal do agro, tudo mais. Como é que você acompanhou isso aí? Qual é o desenrolar que você tem informações aí mais perto? Olha, Josué, o que eu vi agora foi feita uma comissão de empresários, né? E eles estão conversando com o governador, tratando com o governador, para ver o que é possível se fazer, o que isso impactaria o Estado, né? Todo mundo reclamou, né? Medida impopular. Por isso que chama de imposto, né? Você não tem escolha, é imposto. Não é opcional, né? Não É é uma opcional, imposição do sistema. é uma imposição, por isso que é o nome, né? Mas a repercussão muito forte, né? Muito forte. Eu acho que no estado inteiro, né? No estado inteiro. Vamos ver o que acontece, os desdobramentos. Agora a equipe do governo está repassando para a comissão de empresários assim a situação do estado, os gastos, o planejamento. Vamos ver no que resulta isso, porque impacta todo mundo, né? Todos nós somos impactados por isso aí, né? É verdade. Eu estou aqui compartilhando mais links para mais grupos acompanhar a gente e também para que outros mais tenham essa informação que eu considero muito importante, principalmente tendo a oportunidade de falar contigo, que consegue ver a notícia de um ângulo diferente, eu diria, de um outro prisma. A mesma notícia, mas contado de um outro ângulo, de outro ponto de vista. A gente sabe, nós falamos sobre a repercussão da matéria, mas há de se encontrar um caminho. Eu tive informação de alguns empresários que se reuniu também com o governo, mas, ao se reunir com o governo, quando o governo mostrou também a necessidade, o porquê estava aumentando esse imposto nesse período, até a aprovação da lei federal, eles também ficaram balançados e alguns deles convencidos de que os 17,5, que era o anterior, não era o suficiente e os 21 não é necessário. Eu não sei, você acredita realmente que vai chegar? Diz que o governo já está abrindo um precedente de mandar um novo projeto de lei? Eu acredito, Josué, que deve ser mandado talvez um novo projeto de lei. Mas não acredito que o percentual vai baixar tanto assim, vai baixar assim para os 17,5%, não. Eu acredito que é possível ter uma redução, mas não vai ser tão expressivo assim como muita gente pode esperar, não. Porque isso aí é tudo, como eu falo assim, e se o governo propõe assim, por exemplo, que então vamos reduzir, voltar ao patamar do que era, vou ajudar menos os municípios, como é que ficam os municípios? Os municípios estão assim, numa situação muito difícil aqui em Rondônia, né? Não é, Rondônia não é um estado que nem São Paulo, por exemplo, ou até uns outros assim, autossustentável, né? Onde os municípios são antigos. Aqui, municípios novos, né? Muita dificuldade para caminhar sozinho. E arrecadação pequena e muita coisa para se fazer, né? Então, eu acredito que é nesse patamar que estão as conversas com os empresários, mostrando a situação dos municípios, os empresários mostrando a situação deles também. É uma situação um pouco complicada.
Eu acredito que é capaz de reduzir alguma coisa, mas não vai ser uma redução tão expressiva quanto muita gente está esperando, não. Mas acredito que alguma coisa se ajusta. Exato. Nilton, e a gente, como jornalistas, fica observando aqui, claro que torcendo para não precisar pagar mais imposto, mas, ao mesmo tempo, observando como é que eles vão descascar esse abacaxi. Porque, de fato, no caso do gestor, ele sabe onde o sapato aperta. Porque ele é o responsável a pagar a conta, como o pai de família, o que ele tem que fazer para botar comida na boca dos filhos, ninguém quer saber. Para cada pai de família dá os seus pulos. Um vai para o sinal pedir esmola ou pedir ajuda, outro vai carpear uma data e outro vai para o desespero, algum saqueia mercado, enfim. Mas quando o filho está com fome, ele dá os pulos dele. Dá o jeito dele. No caso do governo, ele não tem muita opção. A opção dele é impor sobre as pessoas e aí, tributando, né? E aí o que acontece? Sempre é recebido de mau grado. Nosso caso é noticiar, seja ouvir a parte A ou ouvir a parte B. Do que você tem ouvido, você acha realmente que há necessidade? Eu falo porque você ouve as duas partes também. Havia necessidade. Não estou falando que você queria pagar imposto. Você acha, aos olhos críticos de um jornalista, que havia necessidade de agora mudar? Você acha que havia uma outra alternativa? Qual é o seu ponto de vista quanto a isso? Eu também não quero pagar imposto, não. Eu pago qualquer imposto, para mim, é o jeito que tem eu pagar, né? Mas, assim, a necessidade é dentro do que eu vi do planejamento que o governo fez de investimentos. Eu acredito que isso está sendo mostrado para os empresários. E, por exemplo, não, reduzir tanto, vamos reduzir 1%. Ah, então 1% nós vamos tirar esses investimentos aqui. Esses aqui não vai ter como fazer. É assim que está sendo tratado. Foi com esses investimentos aqui, com esses 21%, tem condição de fazer isso daqui. Ah, vão tirar 1%? Tá, tirando 1% não dá de fazer isso, não é isso, não é isso daqui. É assim que está sendo tratado ali. É como pai de família também. É como pai de família que chega e fala, não, a gente vai. Então, a gente vai tirar o cachorro-quente, que a gente vai esse final de semana. A gente vai tirar aquele brinquedo do dia tal. É mais ou menos isso, né? E aí a criança, às vezes, se convence de entrar num regime mais duro para que ela tenha os benefícios que precisa lá na frente. Realmente. É por aí. Aí é com os empresários aí para mostrar a necessidade, né? Mostrando a necessidade do que tem se feito assim de planejamento. Aí muita gente questiona, o governo podia ter feito isso antes, mostrar a necessidade. E nenhum de nós ia concordar também. Ia ser praticamente a mesma coisa. Esse ponto. Por que não discutiu antes com a gente? E aí eu pergunto, será que a gente ia concordar? Ia ter os mesmos protestos. O governo está dizendo que vai fazer isso aí, não vão deixar, não. Agora o governo já fez, vamos ver o que pode fazer. Então, mais ou menos por aí. Na verdade, ele usou uma estratégia, né? Para poder. É melhor agora saber. E outra, ele jogou para os empresários, junto com a equipe dele, mas a equipe está acompanhando. E para os empresários, ele colocou a demanda e disse assim: traga um plano melhor que o meu. Isso. E a gente vai adotar. E aí, claro que vai dificultar um pouquinho, por quê? Primeiro, existe a questão de tempo, que nem todo empresário tem o tempo para debruçar sobre isso, para poder fazer. E alguns não têm o conhecimento devido. Vai ter que, para poder ter uma proposta melhor do que essa, aí vai ter que contratar um economista, vai ter que ter alguém com esse know-how, né? Técnico. Exatamente. Olha, tem coisa assim que as pessoas falam, que, Josué, se você conhecesse um pouco assim do percentual de gasto, essas coisas, as pessoas nem falariam. Aí, por exemplo, reduz os cargos comissionados, tem muito cargo comissionado. Tem muita coisa que é feita pelos comissionados. Se não tiver os comissionados lá, não vai andar. Tem isso daí também. Aí, Josué, se você olhar, às vezes o que é... Eu não sou comissionado lá, não. Não tem nem um filho meu comissionado lá também, não. Nem um irmão meu comissionado também, não. Nenhum. Não é defesa em causa própria. Não é. Mas assim, se você olhar assim, em termos de percentual,
o que daria um percentual 0,0, alguma coisa, assim, no montante. Você falou assim, que mudaria no montante da máquina, né? Praticamente nada, praticamente nada. Aí não é muito cargo comissionado, mas perto do orçamento, assim, é pequeno. É muita despesa que tem o governo para o custeio da máquina e para investimento. Não sobra tanto para investimento, não. É pouca coisa que sobra para investimento. Aí, pelo que eu vi, ele está querendo aumentar os investimentos. Tem um planejamento de se fazer mais coisa, de construir mais coisa. Tem ali a rodovia do Boi. Aí as pessoas, deixa essa rodovia do Boi para depois quando? Vai ser para nunca. Na verdade, essa rodovia do Boi só não foi terminado ainda para desafogar a BR-364 porque alguém foi deixando para depois, né? Alguém sempre está deixando para depois. Aí, eu acredito que a rodovia do Boi vai melhorar um bocado a BR-364 ali, né? Vamos esperar, assim, o que foi anunciado. Foi anunciado uma duplicação da BR, né? Eu acredito que essa BR se duplique, só que vai demorar. E olha, duplicar a BR, Josué, imagina o quanto que vai custar viajar nessa BR aí. O preço vai subir muito, porque vai encher de pedágio. Vai ser terceirizada a rodovia. Será que a gente concorda com o pedágio? Ninguém vai concordar com o pedágio. Porque a pessoa está falando de duplicar e está parecendo que vai duplicar, só vai ficar melhor. Que vai ficar melhor, não tenho dúvida. A gente pega a BR-101, não só 101, do Mato Grosso, do Goiás ali, Goiás, Tocantins, essa região ali. Nós fomos na região do Maranhão o ano passado, e a cada, sei lá, 100 quilômetros, por aí, tem um pedágio. Não tem buraco. Não tem buraco. É um tapete, você anda 3 pistas, você vai andar, você escolhe qual pista andar. É maravilhoso. É maravilhoso. Só quando chega na hora do pedágio, a gente lembra desse detalhe, que é bom, mas precisa pagar. É bom, mas é caro. Bom, mas é caro. Onde você parar no acostamento ali, daqui a pouco chega um carro de apoio, pergunta se precisa de alguma coisa, chega reboque, vem tudo. É uma estrutura monstruosa, mas é cara. Mas está incluso no pacote. Está no pacote. Nilton, eu vou também aqui trazer uma outra coisa. Antes de entrar nos assuntos seu mesmo, Nilton, eu gostaria de lhe perguntar. Agora tem a notícia sobre o marco temporal. Foi a última agora, talvez não deu nem tempo você se atualizar ao certo, mas assim, que foi vetado pelo governo, ou seja, foi feita uma propaganda muito grande, votamos, agora resolveu o problema do marco temporal e tudo mais. E aí, que era a preocupação do agro e de muitas outras pessoas. E o governo federal vetou. Já tem gente caindo de pau no governo federal, mas tem uma matéria dizendo que é uma recomendação do Ministério Público Federal, ou seja, o governo apenas, nesse momento, se isentou da responsabilidade, já que há um pedido do Ministério Público Federal. Mais do que apenas o governo não querer, do que uma ideologia política partidária. Como é que você enxerga isso e o que você acha que isso pode impactar para a gente aqui, principalmente na região norte? José, eu coloquei algumas coisas, não propriamente em relação ao marco temporal, ao posicionamento de algumas pessoas e as razões disso, né? Políticos daqui. Mas é o seguinte, é uma coisa que afeta diretamente o produtor. O problema é que a gente tem que olhar assim na esfera nacional, assim no âmbito nacional, o tamanho assim de Rondônia, né? Então imagina como que é a nossa situação, que situação que o rondoniense fica. Regularizar as pessoas que estão na terra trabalhando. E a terra é considerada terra indígena, às vezes não é toda a propriedade está dentro, uma parte, tem outras propriedades que estão dentro, mas não tem mais nem índio mais lá em algumas, né? É uma situação, assim, complicada. Aí olha o tanto de... Quanto que é os habitantes que nós temos aqui, José? 1,5 milhão, né? 1,6 milhão, 500, por aí, né? Aí você vai lá em Campinas tem 1,5 milhão, né? Só a cidade. Só na cidade de Campinas, né? Tem um shopping muito bonito lá, eu gosto daquele shopping lá.
Eu gosto mais de shopping do que de mato, mas eu sei que o mato é necessário, a produção rural é Na verdade, necessária. quando você chega em Campinas, não dá vontade de sair nem do aeroporto, né? Não, não, é muito gostoso. Viracopos é um dos melhores da região, um dos maiores da região norte. Ou da Muito região norte, não, da América, nosso nome da América do Norte. da América Não? do Norte. América do Sul. Aqui. Da América do Sul. América do Sul. América do Sul. Então, imagina, Josué, a nossa força política, o nosso, vamos dizer, poder de mobilização daqui de Rondônia, junta Rondônia, Acre, Amazonas, junta os 3 estados. Aí você pega 3 cidades lá de São Paulo, que já dá uma quantidade maior de moradores que o estado de Rondônia, do Acre e do Amazonas junto. Pega, São Verdade. Paulo tem 5 milhões de habitantes. Aí chega lá, eles não conhecem a nossa realidade e eles acham que o marco temporal não tem que ter isso aí, não. Eu acho que não. Lá é território dos índios. Teve uma vez, eu era correspondente do Jornal Estado de São Paulo aqui, foi a primeira vez que eu fui lá trabalhar lá no Jornal Estado de São Paulo. Eu aprendi muito lá. Aí tinha lá um dos editores, né? Que eu tinha um contato maior com ele e que já tinha vindo aqui em Porto Velho e conhecia aqui a região. E tinha os que ficavam ali na redação, muitos repórteres lá também que não faziam ideia de como que era Porto Velho. Aí eles perguntaram se tinha muita onça aqui. Eu falei assim, no centro da cidade não. Agora, se vai no bairro mais afastado, é perigoso encontrar alguma, tem que ir com cuidado. É mesmo, é desse jeito. Agora, o que tem muito assim no centro é os macacos andando assim no fio de alta tensão. E dá para balançar, é que nem passarinho. Ele fica em cima só de um fio, ele aguenta. O macaco ele vai pelo fio de alta tensão mesmo. Aí depois o editor falou, Nilton, você fica falando dessas coisas, eles estão acreditando que é desse jeito aí. Eles não têm noção. Eles pensam que aqui tem as ocas e os índios e alguma coisa de cidade, assim, em algum lugar ou outro. Muita gente, eu estou falando assim de jornalista, né? De jornalista, imagina o restante, assim, o povão mesmo, o que ele pensa aqui da gente, o que ele pensa. Então a gente vê alguns memes, uma vez, assim, daqui, onde é que você mora? Ele, não, eu moro aqui em Porto Velho, e você falou, não, aqui em São Paulo. Você está falando comigo através do quê? Ele falou, não, um pedaço de mandioca. O pessoal daqui falando com o pessoal de lá, né? Então, muita gente lá não tem noção de como é que é aqui, não. Aí chega um deputado, chega um senador de lá e fala que não, nós tomaram a terra dos índios, não tem mais nem índio no local. Então, é um trabalho que não é muito fácil, não. Não é muito fácil, porque a opinião pública não tem noção de como é como é que é Rondônia. Vamos dizer, somos assim um outro Brasil dentro do Brasil. E assim, pelo índice populacional. Eu até me admiro quando vem candidato a presidente, por exemplo, aqui em Rondônia. Então, eu acho até interessante. Compensa mais ele ir em Campinas. Compensa mais eu não vou lá em São Paulo, vou lá no Rio de Janeiro, que aí você vai numa cidade que tem uma quantidade de morador muito maior do que toda essa, assim, Rondônia, Acre. E está concentrado, né? E eu estou falando porque quando eu falo cidade de Campinas, que tem mais de 1,5 milhão de habitantes, concentrado. Rondônia tem no estado todo, são várias cidades, então, de uma para outra, tipo assim, eles têm em blocos diferentes. E lá não, lá na uma única cidade você encontra essa quantidade. Ô Nilton, deixa eu te falar, porque a gente fez tempo que a gente não atualizou aqui, eu preciso atualizar algumas coisas contigo, tá? Sobre o blog, Entre Linhas, para a gente poder ganhar tempo aqui. Eu voltei lá atrás, aqui na data dia 7 de outubro, no mês de outubro, mas a gente vai correr quanto tempo, porque tem matéria muito mais polêmica aí. Aqui no seu blog está dizendo que o desembargador determina que a Polícia Federal investigue provas contra o senador Bagatro na ação movida do TRE. Ou seja, nós falamos um pouquinho sobre aquilo lá, só que aqui está dizendo que esse processo não parou, não foi extinto, mas ele pode voltar ainda a incomodar o senador ou acha que isso é caso passado? É só um rito mesmo por parte do tribunal? Como que você entende isso? Não, José, não é rito do tribunal, não. Quando chegou lá o processo,
como acho que eu já tinha te falado, a gente já tinha conversado isso aqui antes. O relator, mas outro desembargador poderia ter pedido isso também, mas foi justo o Aham, relator. O relator é o desembargador Miguel Mônico. O certo. desembargador Miguel Mônico, ele, antes de ser desembargador, ele era do Ministério Público, Uhum, era promotor de justiça, procurador de justiça do Ministério Público, e ele atuava na vara do meio ambiente. Vara do meio certo. ambiente. É um homem muito sério. Vou Uhum. dizer, eu escrevi muitas matérias sobre ele aí. Aí um dia, ele me chamou lá no Ministério Público. Eu fui lá, ele estava muito bravo comigo, que eu estava numa área lá que era de preservação ambiental. Aham, Mas eu não estava retirando madeira, nada lá. Eu fui me explicar para, não, tá, tudo bem, tudo bem. aham. Mas assim, ele fiscaliza mesmo. Ele fiscaliza Uhum. mesmo. É linha Então, dura. é linha dura. É linha dura. Uhum. E olha, muita gente gosta de desembargador linha dura, depende do que eles estão julgando, né? Então, o Principalmente se processo estiver do outro lado, né? foi esse. Exatamente. Assim, quem quer ver o outro assim pagar gosta de linha dura. A vez do réu não gosta Uhum. tanto, né? Mas é uma situação. Então, estava justo o processo com o Miguel Mônico. E, e o que foi colocado pelo Ministério Público Eleitoral é uma coisa muito lúcida, dizendo que a maneira que foi colocada aquela ação não foi da maneira legítima, que foi Uhum. colocado só pelo PSDB. E o PSDB não Certo. estava sozinho naquelas eleições, né? Então foi protocolada aquela ação de investigação eleitoral. E o Ministério Público considerou que não foi da maneira correta, que o PSDB não teria legitimidade. E considerou também que não foi pedido para o magistrado autorização para que se apresentasse aquela degravação das conversas através do grupo de WhatsApp. E o desembargador Miguel Mônico acatou, porque realmente ele julgou que não foi correto, que não foi correta a maneira, né, e acatou a argumentação do Ministério Público Eleitoral. Só que ele não foi nem julgado nada, ele não julgou nada, ele extinguiu a ação. Só que ele olhou as provas e ele considerou que as provas eram fortes e Uhum. remeteu e votou no voto dele para que fosse remetido para o Ministério Público Federal e também para a Polícia Federal. Ele deu 30 dias de prazo para a Polícia Federal fazer uma investigação e para ser encaminhado para o Ministério Público Federal. Aí ele, no voto dele, ele disse para que sejam adotadas as medidas cabíveis. Então, a investigação começou, na verdade. Na verdade, não parou nada. A investigação da Polícia Federal iniciou agora. Então, por Aí, se tratar de um mandato de senador, que é de 8 anos, ele ainda pode ter dificuldade ainda durante esse mandato. ao que tudo indica, terá dificuldade durante esse mandato ainda, por causa das investigações da Polícia Federal. Uma coisa que está acontecendo, José, eu vou te falar assim, eu publiquei alguma coisa no blog, às vezes parece assim que a gente quer que aconteça uma coisa, que tem uma que existe uma tendência que a gente está querendo alguma coisa, que a gente quer que vá por ali, e muitas vezes não é isso. Muitas vezes a gente conta assim, só o que está acontecendo, que não é da vontade da gente, às vezes, propriamente, né? Então, tem acontecido algumas coisas assim com o blog. E uma coisa que eu coloquei, é uma situação, você deve ter visto essa semana, Josué, que Uhum. teve algumas prisões lá de Paraná, né? E apreensão de Verdade, arma, né? verdade. Relacionado a alguma coisa aos protestos do dia 8, né? De janeiro. E teve prisões, apreensão. O que está acontecendo? Está havendo uma investigação sobre isso daí. Assim, eu sei que todo mundo tem a ideologia, tem essas coisas aí, mas o Ministério Público Federal e a Polícia Federal estão investigando. Aí, por exemplo, em
em Ariquemes, tem um empresário que está preso. Ele alugou 19 ônibus para ir para Brasília. Ele está preso. Agora vai dizer que eu quero que ele fique na prisão. Não, ele é uma pessoa assim, muito bem conceituada e considerada uma pessoa de paz. Ele não é considerado desordeiro, mas está preso. Aí teve uma outra situação, em Ouro Preto, um empresário que aquele lá, assim, acho que até adoeceu. O que aconteceu? No calor lá da emoção, ele e um funcionário dele, ele inclusive prestou arma para o funcionário dele, entraram num ônibus, mandaram os passageiros descer e tocaram fogo no ônibus. Meu Deus. A empresa de ônibus tem seguro. A empresa de ônibus tem seguro. Agora, 35 passageiros estão processando ele. O dono do laticínio, ele já passou o laticínio para o nome dos filhos dele. Ele não está conseguindo fazer mais aquela produção que ele fazia antes. Está vendendo muitos dos produtos dele aqui em Porto Velho a um preço bem menor do que ele vendia antes. Eu fiquei sabendo, José, que ele gastou até o momento aproximadamente R$300 mil com advogado para manter um habeas corpus preventivo. E o Ministério Público... só para não ir preso. Para não ir preso. Uhum. Porque o outro de Ariquemes foi preso. Já está preso. Já está preso. E aí, uma situação assim, o Ministério Público Federal, eu coloquei isso também, ele pediu para emissoras de televisão do interior imagens das manifestações, porque eles querem identificar as pessoas, querem identificar quem patrocinou. Então, tudo isso aí está sendo investigado, né? Está sendo investigado. E aí, não só, porque nós falamos a princípio do caso Bagatoli, mas assim, os políticos que, caso tenha patrocinado algum desses movimentos, tenham de alguma forma induzido, eles podem ser arrolados também nesses processos, não? Dessas pessoas? Com toda certeza, com toda certeza. Porque a gente está falando assim do Bagatoli, eu não sei se ele participou, né? Eu não sei se ele participou. Mas teve outros políticos daqui que estão sendo investigados pela Polícia Federal por suposta participação, porque eu também não sei se participou. Mas a afirmação não é, mas aqui nós estamos falando justamente das suspeitas levantadas pela Justiça, né? E as investigações que estão... Onde é que elas estão mirando? Então, cada um vai se defender e, se não deve nada, também não vai ter problema. Ô, Nilton, agora, a gente fechou parênteses aqui no caso do Bagatoli, deixa eu abrir um parênteses aqui no caso do Sintero. As eleições do Sintero foi parar na polícia com registro de ocorrência por fraude e também por ameaça. Esse caso aqui é um caso, já desenrolou, falando que você coloca a mão nas cumbucas que eu pulo fora. Tem algumas que eu até publico no site Rondônia por Dentro, e tem outras que eu falo, rapaz, deixa eu pular essa. Pulo, deixa isso aqui só o Nilton Salina para poder... Aí deixo lá só no blog mesmo, lá. Cada um, né? Cada um sabe onde o sapato aperta. Fala para a gente, como é que foi essa treta aí? Como foi que você conseguiu essa informação? Não falo para você dizer a fonte, não. Estou falando... Josué, a gente... A informação vem de todos os lugares, né? Hoje, como o blog mexe com muita coisa, né? As informações acabam chegando de todos os lugares aí. Mas a situação no Sintero não resolveu, não. Aliás, complicou mais, sabe? Complicou mais. Foi instaurado um inquérito policial. Isso não foi divulgado ainda. Foi instaurado um inquérito de policial. E eu tive acesso. Eu vou colocar um material sobre isso ainda. Vamos dizer, 2 intimações para depoimentos na polícia. Na polícia. Por conta das ameaças e também dos supostos gastos, né? Supostas ameaças, né? Supostos gastos de dinheiro do Sintero para a campanha da chapa que é ligada à diretoria, né? Então, isso aí está acontecendo.
Olha, isso, assim, aqui em Porto Velho mesmo, não é nenhuma novidade essas coisas, não. Isso se fala em relação ao Sintero propriamente, assim, do passado, de coisa de anos atrás. Isso é falado. Toda a campanha do Sintero é falado isso. Agora, ganha pouco corpo. Ganha pouco corpo. Porque o que acontece? O Sintero mantém contrato com praticamente todos os veículos de comunicação. É que as pessoas, principalmente do interior, daí de Alvorada, eles te assistem, Josué. Não tem muito jornalista que nem você que fica falando de tudo aqui, não. Aqui em Porto Velho, por exemplo, não tem, não. Porque o que o pessoal fala assim? Não, é obrigação do jornalista falar a verdade e tal. Na verdade, Josué, o jornalista, ou ele trabalha num veículo de comunicação, ou ele é o proprietário, no caso, ele tem um site. Verdade. E o que é um site, José? O que é um site? É uma empresa. E qual o objetivo da empresa? É lucro. Então, os sites aqui, os maiores, eles têm contrato com o Sintero. Como que eles vão colocar um material contra o cliente? Ele não coloca de jeito nenhum. Aí, às vezes, vem um cara de um blog aí que não tem contrato com ninguém e coloca a matéria e o povo fica sabendo, fica escandalizado. Mas isso é falado, praticamente todas as eleições é falado isso daí. Não se foi assim comprovado, né, o que é dito, né? Não se foi comprovado. A oposição ao Sintero já disse muitas coisas e não foi comprovado. Não foram comprovadas muita coisa do que é dito, mas é dito coisa muito mais forte do que o que está sendo falado agora. O que está sendo falado agora é que foram distribuídas requisições, né, de abastecimento para que se fosse fazer a campanha eleitoral da chapa apoiada pela atual diretoria. Quer dizer, que pegaram o dinheiro do sindicato, a denúncia é de que teriam pego o dinheiro do sindicato e usado para fazer a campanha. Essa é a denúncia. Agora, isso aí já foi denunciado antes, outras vezes, e denúncia muito mais forte com relação a diretorias anteriores do Sintero. Não essa diretoria. O Sintero enfraqueceu muito, né? Mas tem tem muitas outras acusações que já foram colocadas. Por exemplo, assim, a oposição... Na verdade, onde está o dinheiro está o problema, né? A oposição sempre reclama mesmo, mas assim nunca apresentaram assim uma prova de é isso. Não foi apresentado até agora. Agora, reclamações tem mais fortes do que essas até, já assim no passado, né? Não atualmente agora. Aí eu coloquei uma parte do que acontece lá no Sintero, mas eu vou colocar as citações agora, as intimações, para que tem uns que fazem parte da diretoria, a presidente e um outro que faz parte da diretoria, e depor na polícia, porque foi instaurado um inquérito policial por conta disso daí. A gente vai acompanhar o desfecho, mas deixa eu adiantar aqui, porque você não é fraco, não. Esse mês você perturbou muita gente aí. Aqui diz o seguinte: a deputada Thaísa gravou um vídeo dizendo que não concorda com o aumento da alíquota do ICMS, mas esqueceu de dizer que ela custa ao Estado em torno do seu mandato cerca de 100 milhões. Que é isso? Se quiser 100 mil ou 100 reais, R$1.000, você não errou nos números, não? Como é que é esse negócio? Como é que chegou esse denominador, gente? Ela chegou ontem. É assim, às vezes eu já coloquei algumas matérias da deputada doutora Thaís, eu vou ver se eu começo a mostrar o trabalho dela também, para não parecer que eu fico perseguindo, né? Mas não altera, não, porque aqui eu mostro o trabalho dela quase todos os dias e até agora ela não se manifestou. Vamos ver se ela consegue aparecer na nossa telinha aqui para falar do trabalho dela. Eu estou falando só das coisas boas e tem gente que não quer. Por exemplo, tem alguns deputados que eu mandei convite para ele participar agora, como agora o fogo está no rabo deles, né? Não quer de jeito nenhum. Então, muitos deles não vai, muitos deles não respondem, outros fins de sonso. Quem apareceu aqui na telinha quem apareceu na telinha foi o delegado Rodrigo Camargo e o Crispim. Por quê? E outro, por quê? Porque foi que levantou a bandeira contrária, então ele está surfando a onda, e o outro porque não estava lá, então ele está isento, então está mais fácil. O restante, aqui, principalmente da nossa região aqui, ofereci para todos eles, mais especificamente
o Luizinho Goebel, que foi há uma controvérsia de que ele disse sim, que disse não, na verdade, depois se arrependeu. O Laerte Gomes, que é o líder do governo, mas ninguém se manifestou. Espero que no final, claro que depois dessa nova proposta, claro que todos eles vai ter o espaço aqui para falar, para se explicar, se quiser também. Mas, falando sobre a Thaisa, como é que chegasse o denominador? Eu tava assim, mexendo um pouco assim, com a Thaís, mas ela tem um trabalho também. Eu vou mostrar ainda o trabalho dela. Mas eu estava mexendo um pouco com a Thaís, assim, porque quando você mostra assim, o outro lado, José, dá muito acesso. E ela gravou um vídeo explicando que ela não estava, que ela estava na agenda em Guajará, e que oscilou, deu uma oscilação, foi uma outra palavra que ela usou, mas ela quis dizer que oscilou a internet e ela não conseguiu se pronunciar no momento, né? O sinal estava Então, ruim? Alguma coisa. o sinal estava ruim, né? Eu entendo isso daí. Mas aí eu dei uma pegada assim no pé dela. Me desculpa aí, doutora Thaís, é só mostrando o outro lado, né? Porque mostrar o outro lado é interessante. Você deu uma alfinetada. Um espinho, uma espinhada. Verdade. É assim, Josué. Já me pediram para eu ser uma pessoa mais doce, mas eu sou salina, Josué. Como é que eu vou ser salina doce? Não orna. Mas É verdade. a conta é a seguinte: são 22 milhões por ano de emendas parlamentares impositivas. 22 milhões por ano. Então, as emendas que ela coloca dá 88 milhões aí. Uhum. Aí, a verba de gabinete. A verba de gabinete. Mais a verba de gabinete, sem contar diárias, sem contar o custo dos servidores comissionados lá do gabinete. Só com a verba de gabinete, nos 4 anos, isso aí dá perto de Os 100 5 milhões de milhões. reais. Perto de 5 milhões. Com 88 milhões. Aí já dá 93 milhões. Aí, se botar o restante do custo do gabinete, dos servidores, a diária dos servidores, aí tem os auxílios, né? Os auxílios. Aí, Josué, aí chega tranquilamente nos 100 milhões de reais. Que eu botei lá. Verdade. Então, tá falando, o deputado caro. Mas o que eu estava mexendo assim com ela porque eu já estava a movimentação dos empresários para conversar com o governador, e o governador iria receber os empresários. Iria ser mostrado para eles assim a conta, o quanto custa. O quanto custa para atender, vamos dizer, as emendas parlamentares, né? O quanto custa. Agora, aí eu coloquei o custo, essas coisas. Agora, por exemplo, José, com relação ao Laerte, para você ver, às vezes, o líder do governo, ele estava bem inteirado do trabalho que o governo desenvolveria com esse dinheiro. Mas você vê assim, ele estava assim com a cara de quem não estava concordando. E para você ver que ele não foi lá ser o relator para defender o governo, não. Quem foi lá foi o Alain Queiroz. Ele não foi lá defender o governo, não. Que é o vice-líder. Ele ainda votou. Você vê se ele está com a cara assim, olhando assim de lado. Mas eu não sei se é porque ele não concordava ou porque ele sabia da repercussão negativa que ia dar. E ele sabe que aqui o papo é reto também, que ele saiu à francesa. Ele falou que retornaria, não retornou, e não tem nada contra, não. Foi meu parceiro há muito tempo. E eu tenho um profundo respeito pelo mandato do deputado Laerte Gomes, ele sabe disso. E a pessoa dele tem um carinho imenso, tá? A questão não é essa. Nós estamos falando sobre o processo que foi doloroso aí. Sobre uma situação e não sobre o trabalho público, né? Exatamente. E com relação ao Luizinho, o que eu fiquei sabendo depois, eu não vou dizer quem é a fonte, mas que uma pessoa que estava antes lá do... Eu tenho funcionários lá que são muito amigos meus. Eles falaram o seguinte, que ele tinha mais um outro deputado, que eu não me recordo, mas eram 2. Que ele estava com outro deputado olhando
o outro projeto, que era do agro. Uhum. Fora do Aonde ele plenário. pediu vista. Fora do plenário. Ele e o outro Aham. deputado estavam olhando. Aí, quando eles entraram no plenário, o Luizinho e o outro deputado, que eu não me recordo quem que era, mas falaram para mim que tinha um outro deputado lá com ele. Certo. E quando eles entraram no plenário, era o momento que estava acontecendo a votação, que falou que os deputados contrários se manifestem e os contrários permaneçam como estão. E ele estava entrando no plenário com a cópia do outro projeto. Aí me contaram assim, do Luizinho e de um outro deputado ali. O Luizinho, pelo que eu sei, ele ficou muito bravo depois ali, que ele não entendeu. Porque Ele pegou saiu do ele como plenário, oposição, pegou ele no contrapé, né? pegou no contrapé. Exatamente, como oposição. É situações assim que não é fácil. Ali na Assembleia, Josué, o que menos anda voa. O mais besta come a sardinha sem abrir a lata. Ó, mas dizer o seguinte, eu falo assim, eu entendo, nós entendemos. Aqui pode realmente ter um minuto de leseira, um minuto de bobeira, mas o Luizinho, que é o decano com 5 mandatos, não há de cair nessas armadilhas, não. Deve ficar um pouquinho mais atento, né? Se ele não aprendeu até agora, vai aprender quando, Nilton? O cara Com com essa 5 facada mandatos. aqui que acaba aprendendo, Josué. Não, o cara com 5 mandatos, se ele não aprender, ele não vai aprender nunca. Você falou sobre Alan Queiroz, teu blog também noticiou o seguinte: acompanha a situação de Alan Queiroz, deputado pipoqueiro que está assombrando um grupo de WhatsApp. O que ele aprontou depois disso aí? Na verdade, foi antes. Aí eu tô brincando um pouco com o pessoal do grupo, né? Com o pessoal do grupo. A gente estava falando antes, no programa aqui, um pouquinho antes, das investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, né? Tá. Então isso não está relacionado à votação. Não. Foi um grupo de WhatsApp que foi feito por um empresário, que era administrador. Teve um mandado de busca e apreensão. É um empresário bem conhecido aqui em Porto Velho. Teve um mandado de busca e apreensão na casa dele, da Polícia Federal. Ele reclamou nas redes sociais. Agora, pouca gente entendeu do que ele estava falando. Ele estava falando do mandado de busca e apreensão por causa do grupo de WhatsApp com relação aos acontecimentos ainda de 8 de janeiro. E o Alan Queiroz estava no grupo. Agora, o Alan Queiroz ele é muito na dele. Eu acredito que ele não se manifestou no grupo, não. Mas ele estava no grupo. E a Polícia Federal chamou ele lá para ele confirmar. Provavelmente as pessoas que estavam no grupo. Porque, pelo que eu sei, a Polícia Federal tem print de conversas. Das conversas, certamente. E chamou ele. Então eu estava falando assim, por exemplo, assim, eu fui chamar de pipoqueiro, que é um termo popular, né? Que se usa quando o cidadão não consegue segurar uma situação, né? Então eu peguei no pé dele, por quê? Porque ele foi lá, ele foi o relator e defendeu o aumento. Ele foi o relator. Mas quando teve uma prensa, ele mudou de ideia, depois teve a prensa. Então eu fui mexendo com ele assim. Ele estava lá no grupo de WhatsApp, e o pessoal do grupo de WhatsApp deve ter ficado muito preocupado. Porque se ele não aguentou a prensa da população, e a prensa lá na Polícia Federal? Como é que será que foi? O que será que ele contou lá? Era nesse sentido. Mas eu acredito que ele não falou nada. Tem grupo de WhatsApp que eu já vi que o Alan Queiroz, deputado Alan Queiroz, está, que ele não fala nada. Ele fica olhando só. Desses deputados, é difícil um que fale alguma coisa. Geralmente eles não falam nada, eles ficam só olhando. Às vezes fala com a gente no privado depois. Quando ele tem alguma coisa, chama no privado, dificilmente manifesta em grupo, tá? Dos prefeitos, eu vejo 2 prefeitos, pelo menos dos grupos que eu participo, que eu vejo dando resposta em grupos. Prefeito Célio de Urupá responde quase todos os questionamentos no grupo. Não sei como é que ele consegue, porque nem eu consigo acompanhar a conversa de grupo. E outro prefeito é o prefeito Edilson Alencar, de Presidente Médici. Se a resposta for sobre a administração dele, ele mesmo dá a resposta, seja de qualquer secretaria for. Eu acho isso fantástico para quem dá conta de fazer. Mas também acho arriscado demais, porque pode dar uma resposta precipitada, e enfim. Os demais eu não vejo respondendo nada. Quando responde alguma coisa, é no PV.
Porque se expõe, né? De qualquer maneira se expõe, né, José? Se expõe. Ô, Nilton, falando de Porto Velho, tem outra matéria sua. Eu estou falando, vamos exaurir a matéria sua, porque depois, no decorrer da semana que vem, se você nos der a graça no sábado, a gente vai comentar só sobre a semana. Por isso que eu estou zerando aqui a sua fila, tá igual a fila do SUS. Prefeitura de Porto Velho está pagando uma empresa de vigilância que mantém salários dos funcionários atrasados. E o pessoal que quiser trazer mais detalhes, vê o blog Entre Linhas. Se você quiser saber a notícia antes do sábado, entra lá no blog Entre Linhas e você já fica sabendo na hora, né? Na hora. O que é isso? É o seguinte, eu coloquei essa matéria aí para chegar ao conhecimento do prefeito. Porque o que acontece? O que você estava falando, o prefeito ele mesmo responder a todas as coisas, né? Tem detalhe que é difícil ele saber. Tem coisa que é detalhe, né? Aí o vigilante pode falar, mas o meu salário está atrasado, é detalhe? Não é que o salário dele está atrasado é detalhe. Agora, às vezes, uma cláusula que tem num contrato é que é o detalhe, não a situação do funcionário. O que eu apurei ali, José? Que, por exemplo, aqui em Porto Velho, vigilante, se o vigilante fizer uma denúncia contra a empresa dele, na hora fica quieto, mas daqui a pouco ele é demitido. E nenhuma empresa de vigilância contrata mais ele. Eles se comunicam entre si. Então eles têm que aguentar quieto. Aí o sindicato é que se movimenta, que fala alguma coisa ainda. Aí o que acontece? É difícil alguém querer publicar alguma coisa. É difícil. Aí eu publiquei aquilo ali para chegar no conhecimento do prefeito, que aí ele já determinou que fosse tomadas as providências. Eu fiquei sabendo que ele já determinou isso. Agora, não tinha chegado ao conhecimento dele. Mas eu não sei se tinha chegado ao conhecimento da secretária também. Eu sei que o sindicato informou a secretaria. Mas como é o trâmite lá dentro, né? A Secretaria Municipal de Educação aqui em Porto Velho é muito grande. É grande mesmo. E eu já vi um pouco da burocracia lá. Eu coloquei aquilo lá, foi para chegar ao conhecimento do prefeito mesmo, para chegar ao conhecimento dele. Entendi. Era mais um alerta do que uma denúncia, diria assim, né? Olha, ainda sobre Porto Velho, você falou assim, o blog apurou razão da confusão entre prefeito de Porto Velho do Chaves e assessores do governo lotado da CAERD. A razão da... Já é outra confusão, já, né? É outra confusão. A razão da confusão... Aí não foi assim propriamente com o governador, não. Pelo que eu sei, o governador e o prefeito tiveram uma conversa, e foi muito boa a conversa, essa semana ainda. Essa situação foi com os assessores da CAERD. Tem um diretor da CAERD que ele é bem polêmico, e ele participa de grupo de WhatsApp, algum grupo tem bastante gente do interior também, e ele é bem polêmico, ele já teve alguns pega com jornalistas que fizeram críticas à CAERD, e foi ele que respondeu lá ao prefeito, e gerou um atrito, né? E aí eu estava mostrando a situação. O que acontece? Eu coloquei algo dele aqui, Louro, alguma coisa. Lauro, né? O Lauro então, mesmo. Coloquei o vídeo dele aqui respondendo o Hildo e tal, tudo mais. Ele, pelo jeito, é bem polêmico mesmo. Bem polêmico. E ele teve atrito assim, com algumas pessoas do grupo de WhatsApp, essas coisas, e ele falou algumas... E ele que respondeu ali ao Hildo, né? O que eu estava colocando, assim... O que eu vi? Que tem uma aliança, né? Tem um compromisso entre o prefeito Hildo e o governador. E eu vi que algumas pessoas do lado do governador parece que não concordam com esse compromisso, e algumas pessoas do lado do Hildo também parece que não concordam, na prefeitura também. Mas eles não estão ligando para isso, não. Eles estão continuando com o compromisso deles. Aí eles consideraram que é coisa de assessor, né? É assim, José, coisa de bastidores que é interessante para quem gosta entender assim, o que está se passando, né?
como funciona o sistema, como é que os sistemas se comunicam, se conversam, né? Como que o sistema se conversa. Mas é por aí. Assim, a situação de assessores. Tá certo. Olha, você publicou um outro que diz assim, ó, um invasor, terrorista e assassino será homenageado em Rondônia. O que foi isso? Sabe, Josué, assim, eu Essa sinceramente, matéria é da mesma que fala assim, ó, após vexame, deputado delegado Lucas agora estuda a possibilidade de revogar a homenagem a um terrorista assassino de crianças. Está aqui, né? O premier Benjamin Netanyahu, é isso, né? isso aí. Uma coisa que eu vi, o delegado Lucas, ele veio explicando que isso é uma coisa antes de começar assim, a guerra lá, né? Antes de começar a guerra. O que eu vejo, José, muitas vezes, uma pessoa. O delegado Lucas, pelo que eu sei, ele desenvolveu um trabalho muito sério no trabalho dele. Mas Certo. muitas vezes ali é a assessoria, né? A situação da assessoria. Eu não concordo de jeito nenhum com o que o Hamas fez. É um grupo terrorista, não tem como concordar com um grupo terrorista, José. Não tem como Certo. concordar. Mas o que acontece ali é que a gente falou da outra vez também sobre a democratização da informação, né? Que isso acontece, assim, tem um lado que é muito bom, as redes sociais. Uma coisa que é muito bom as redes sociais, que a informação assim se propaga. Tem um lado bom e tem um lado que não é bom. Eu não fico, por exemplo, colocando muito meus pontos de vista em redes sociais. Às vezes um grupo de WhatsApp onde as pessoas me conhecem, as pessoas sabem assim que às vezes eu tenho uma fonte para dar aquela informação de uma fonte. Agora, Certo. você imagina, uma pessoa desligada de tudo, que não sabe o que acontece nem ao redor dela, mas acha que é o professor de Deus e acha que a opinião dela vale mais do que a sua. Então, esse ponto é um ponto negativo das redes sociais, as fake news. Verdade. Então, tem O, sempre os dois o lados, né? Alexandre Moraes, que é odiado por muita gente, ele colocou assim, ó, que a rede social deu voz aos imbecis. Teve isso, E mas também deu voz mas porque ele estava falou a amordaçado. verdade. Deu voz à sociedade, deu voz à gente séria, mas deu voz ao imbecil também. Também. Aí uma situação que eu estava falando em relação ao que acontece ali no Oriente Médio. Eu expliquei ali no blog uma situação, por exemplo. Já teve época que não tinha as redes sociais, não tinha sites, que nem o seu, não tinha podcast. Então, que ficavam nas mãos de grande grupo de comunicações, a disseminação da informação. Aí, por exemplo, você é católico, Josué? Eu sou evangélico. Evangélico. Aí, por exemplo, assim, uma coisa que mexeu com os católicos, que a Rede Globo colocou. Uma vez um pastor dando um chute numa santa. Uhum. Viu a confusão que deu. Mas você olhar o dono da Rede Globo, naquele já falecido, né, é judeu. Uhum. É judeu. Ele colocou aquilo ali só para atingir a emissora, que é controlada por evangélicos. Ele também não acredita em santo, não. Ele é Uhum. judeu. Ele é judeu. Dono mais poderosa rede de comunicação daqui, do Brasil. É judeu. Aí, olha uma outra rede de comunicação grande, SBT. O Silvio Santos, ele é judeu. 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 Então, vamos dizer, aí o que acontece com relação à Record? Eles não entram em algum assunto, em determinados assuntos. Aí já não é por. Assim, vê que é uma emissora mais de paz, né? Mais de paz. Tem coisa que ela noticia por conta disso daí. Então, por causa disso, muitas informações não chegam aqui. Aí, por exemplo, as pessoas assim se sentem no coração, vão abraçar Israel por causa de Jesus. Para você ter uma ideia, José, Jesus é considerado um profeta lá. Não é considerado filho de Deus, nada disso. Por exemplo, João Batista é considerado um profeta maior do que Jesus. Então, tem todas essas coisas. E o que acontece? Coisa que quase ninguém sabe porque não é divulgado aqui. O Israel, José,
tem um poder de fogo violento. José, Israel tem condição de devastar aqueles países lá, se eles usarem as bombas que eles têm lá. Eles não estão usando porque a repercussão vai ser muito forte. Vai ser muito forte. Teve rumores de outras vezes que teve confusão em Israel e frotas inteiras, aviões dos Estados Unidos, chegar lá em Israel, troca só a bandeira, bota a bandeira de Israel e o piloto americano mesmo vai lá para a guerra, defendendo Israel. Por que isso? O poder econômico. Por exemplo, os maiores banqueiros do mundo, eles são judeus. A economia americana, estadunidense, que nós somos americanos também, né, do Sul, é controlada por judeus. Então, eles têm dinheiro para comprar as armas que são feitas pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai deixar de vender? Deixa nada. Então, é um país muito forte. E já tem 17 anos, José, que Israel vem invadindo cidades. Tem cidade abandonada lá, que eles não ocuparam ainda. E expulsando moradores lá para a faixa de Gaza. E nisso aí mata a mulher, mata a criança. Nisso aí. E se procurar direito, você encontra coisas antigas lá, de ataques de soldados israelenses, com destruição de casa, criança sentada chorando, porque a família morreu durante o bombardeio feito por Israel. Israel tem feito isso há 17 anos. A ONU já apresentou diversos pedidos para que os soldados israelenses parem de invadir cidades vizinhas. Eles não obedecem, não estão nem aí. Não estão nem aí. Aí o que aconteceu? Os outros países têm governo fraco e poucas armas. Governo fraco e poucas armas. Aí se formam grupos terroristas, que o grupo terrorista tem mais arma do que o governo. O grupo terrorista acaba se aliando. Acaba sendo mais forte que o governo. O governo tem que fechar. Acaba dominando, na verdade. Acaba dominando. E o que aconteceu? Um grupo terrorista atacou Israel. E isso, aí a imprensa mostrou isso aí, porque foi o que foi divulgado, o que foi repassado, as imagens. E Israel tem um poder de divulgação muito forte também. Aí foi mostrado. Aí mostrou que 100 crianças mortas nos ataques do Hamas. Barbaridades feitas pelo Hamas. Vê que são bandidos, são terroristas mesmo. Agora, o que eles não mostraram é que no Revide, em menos de 10 dias, Israel matou mais de 1.000 crianças palestinas. No Revide. Então, não tem nenhum mocinho, não. A situação é tanta. Não vai pensar assim que eu estou falando. É você entrar numa guerra. A guerra, o nome já diz por si só. Exatamente. Eu não estou dizendo que o judeu é ruim. Não é isso, não. Nem que o israelense é ruim. Não é, não. Estão falando de um dirigente lá, de um político lá, de um primeiro-ministro. Para você ver, José, lá, o principal, eu não me recordo o nome agora, mas saiu aqui em sites aqui de Porto Velho mesmo. O principal jornal lá de Israel culpou o primeiro-ministro, o Benjamin, esse que estava sendo homenageado pelo deputado Lucas, culpou ele pelas mortes em Israel no ataque do Hamas. Ele não culpou ele pelas mortes lá dos palestinos, não. Culpou pelas mortes que aconteceram em Israel quando o Hamas atacou. E no editorial, o jornal colocou que o ataque aconteceu porque ele vinha ordenando invasões e matanças em cidades vizinhas. Aí invadiu cidades vizinhas e expulsando as pessoas lá para a faixa de Gaza, que é um lugar que eles estão presos lá dentro. Aí os países fecharam a fronteira e gente que perdeu as casas, foi expulso pelo governo de Israel, está jogado, sem nada na faixa de Gaza. Então não tem mocinho nessa guerra, não. Agora, na verdade, o que você traz é um outro ponto de vista dessa guerra que a gente lamenta, na verdade, pelos dois lados, né? Tanto o lado da Palestina quanto o lado de Israel, o povo em si. Eu acho que a guerra, o certo da guerra era pegar os governantes, tanto de Israel quanto da Palestina, ou igual na Ucrânia, por exemplo, da Rússia, pegar o presidente da Rússia, o presidente da Ucrânia, amarrar a camisa dos dois, botar uma faca na mão de cada um e mandar eles resolver. Eles resolver o problema deles, porque acaba eles estando em casa esperando os civis morrer ou militares morrer, enfim.
e acaba que outras pessoas derramam sangue porque um está mandando. Vai lá, vai lá. Não, o certo era eles ir na frente, né? Uma coisa que eu peguei eu não coloquei na matéria isso, mas assim, a pegada no pé do deputado delegado Lucas é o seguinte: aqui em Porto Velho, por exemplo, a comunidade libanesa é muito forte. Tem muito mais libanês do que judeus aqui em Porto Velho. Eu acredito que aqui em Rondônia. Então, a comunidade libanesa aqui é muito forte. E a comunidade, por exemplo, no Líbano, tem cristãos lá no Líbano. Tem muitos cristãos lá no Líbano. E aqui em Rondônia, grande parte, eu acredito que quase que a maioria mesmo são cristãos. A maioria mesmo são cristãos. E eles entendem perfeitamente o que está acontecendo lá. Eles ficaram irritados assim, com o deputado delegado Lucas. Foi uma irritação que não foi brincadeira. Mas a homenagem dele foi proposta antes da guerra, né? E ele justificou que assim, os investimentos, as parcerias que tem com o governo de Israel. Só que ele está se esquecendo que os outros países ali do palestinos compram muito mais daqui do Brasil do que Israel. Não tem comparação. Ele esqueceu desse detalhe aí. Mas ele não estava olhando assim a guerra, que iria ter guerra. Eu entendo essa parte também. Mas eu achei que ele poderia se assessorar melhor, sabe, José? Eu achei isso. E agora ele voltou atrás porque, diante desse projeto inflamado, o pessoal lembrou dele desse detalhe e o pau cantou. Parece que ele está querendo voltar atrás nessa situação. Bom, desejo boa sorte, delegado Lucas Torres. Ele entrou num campo minado aí. O Nilton, segue aqui dizendo o seguinte: no outra página sul do blog, uma outra matéria, você colocou: o prefeito de Porto Velho do Chaves se aliou ao senador Marcos Rogério e o governador Marcos Rocha foi apunhalado 3 vezes. Como é que foi isso? Das confusão que estava tendo, não propriamente tanto do prefeito e do governador, os assessores dele, né? Os assessores. Aí, por conta dos assessores, teve prejuízo aí ao governador e ao prefeito Wildon Chaves também. Porque os meninos arrumam confusão e os pais têm que sentar para resolver, mais ou menos isso. Né? Aquilo que você explicou, José, se você puder falar de novo para o pessoal ouvir. Os meninos jogando pedra no vidro dos carros, os pais tendo que ir lá apaziguar a tempestade. É uma situação. É por aí. O que eu coloquei foi por aí. Depois disso, eles sentaram e conversaram. Foi logo depois. Sentaram, conversaram Eu não sei o que eles trataram, né? Acho que estavam só eles dois lá. Geralmente, quando eles sentam, ficam só os dois mesmo. Mas eles tiveram a conversa essa semana. Uma fonte confiável me contou que eles tiveram a conversa essa semana e se entenderam. Depois da matéria. O que a gente quer é que a paz impera. Tem uma outra matéria sua, lá eu falo para o pessoal de casa saber, que é no blog Entre Linhas, que é do Nilton Salino, de responsabilidade dele, tá, gente? Estou só relatando, eu estou tentando entender o que o Nilton Salino está escrevendo, que ele escreve do jeito dele, de um ângulo diferente. Não quero meter a mão na cumbuca dele, não. Mas ele coloca aqui, estelionato na construção do euro, deixa rombo de 10 milhões e um fundo em forma pirâmide, criado para iniciar as obras do hospital. Que pirâmide é essa, meu irmão? O pessoal nem está usando nem o nome mais pirâmide, como é que fala? Multinível. Multinível, né? José, eu vou escrever mais uma matéria contando mais detalhes disso daí. Eu vou colocar marketing multinível lá, eu vou explicar como você que propôs, né? Ai. Diz aí, meu irmão, o que é isso? Uma situação... Essa demorou para eu descobrir, José, demorou para eu descobrir. Eu fiquei mais de uma semana pesquisando. Aí tem um deputado que tinha essas informações e até documento, mas ele ia me passar, mas assim, ele estava muito receoso de me passar, eu acho, com medo de descobrirem qual que era a fonte, que eu acho que sabiam que ele tinha um documento. Aí eu pedindo para ele. Aí ele fez comigo mais ou menos o que faz com você. Sumiu, não me atendia mais. Mas quando eu coloquei a matéria, ele me ligou. Ele viu que eu consegui e não coloquei documentos, né? Que ele tinha documentos disso daí.
O que aconteceu ali, José? O governo... José, para você ver assim que eu já bati assim, não no governador. Eu acho difícil, gente, assim, o governador se inteirar de tudo que acontece, mas já bati para valer assim do governo. E já bati na prefeitura, acabamos de ler uma matéria ali, né? Mas assim, o que eu descobri que aconteceu? Mas foi difícil descobrir isso aí. Demorou. O governo precisava fazer o euro, então, para ser uma licitação séria, para dar ampla publicidade, para qualquer empresa grande, séria, suficiente, que tivesse condição de executar a obra, fez uma licitação através da Bolsa de Valores. Então, foi uma coisa assim, nacional até internacional. Certo. E teve uma empresa que ganhou, associada às outras empresas menores. A empresa veio, se instalou, e eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, como é que eles vão construir ali? Ali, quando chove, alaga. Quando chove, vira um brejo, aquele terreno ali. Como é que eles vão fazer? Vão drenar aquele brejo? Aí fiquei olhando e falei, aí tem. O que será que tem? Aí eu fiquei pensando, pode ser que esteja alguma coisa do lado do governo, porque muita coisa para pensar, né? O que será que está acontecendo? Alguma coisa que está acontecendo. E a obra não É anda. igual o indivíduo quando está com febre, né? Você não sabe que doença é, mas alguma coisinha não está normal. Exatamente. Aí ontem eu consegui descobrir o que era. Aí foi dado um golpe, mas não foi dado um golpe no governo e nem na prefeitura. Foi feita assim uma licitação pela Bolsa de Valores. Assim, da forma mais correta que se poderia ter. A É empresa ganhou. um golpe de alto nível. De alto nível. Aí a empresa ganhou, aí chegou, comprou aquele terreno, aí apresentou lá na prefeitura o comprovante de que tinha comprado o terreno e recebeu a autorização para construir. Mas o que acontece? A empresa comprou o terreno, José, mas não pagou o terreno. Comprou o terreno, as prestações, pagou a primeira. Aí pegou lá o recibo de compra do terreno e apresentou na prefeitura. E como era uma obra urgente, necessária, foi dado um prazo para a empresa apresentar o restante da documentação, escriturar o terreno, essas coisas. Foi dado um prazo para ela fazer isso, porque ela já tinha a posse do terreno, mostrou lá na prefeitura que a empresa já tinha se instalado e tinha comprado. E ela comprou, só não pagou. Pagou uma prestação só. Aí o dono da empresa, ele disse que precisava de um capital inicial só para dar início às obras, que depois ele tinha dinheiro para tocar as obras e estava querendo uma participação, Tipo um sinal, né? tipo um sinal, das outras empresas. Porque, por exemplo, ele ganhou para fazer ali o prédio, onde vai funcionar o EURO, Hospital de Urgência e Emergência. Mas, por exemplo, a empresa que iria colocar o ar-condicionado, dar manutenção no ar-condicionado, é outra empresa, já não é a dele. Então, tinha algumas empresas. Ele colocou 5 milhões num fundo administrado por ele. Colocou 5 milhões e mostrou para os outros empresários que ele tinha colocado 5 milhões e pediu para que eles colocassem 5 milhões também. Então, um colocou 500 mil, outro colocou 1 milhão, outro colocou 1,5 milhão. Aí fizeram fundo de 10 milhões de reais. Ele colocou 5 e o outro grupo colocou mais 5. E era o fundo, assim, para começar. Foi mostrado que tinha aquele fundo para diversas pessoas do governo. Simulando uma boa-fé. Simulando uma boa-fé. Simulando a boa-fé. Só que depois, Josué, ninguém mais administrava o fundo, só ele sacou o dinheiro todo. Sacou o dinheiro todo. E aí o pessoal descobriu que o fundo não tinha fundo, é? O fundo ficou sem fundo, José. Então, aí que eu comparei com a pirâmide, onde o cara tem que botar um dinheiro, né? Uma espécie de pirâmide. O cara bota um dinheiro e fica com aquele dinheiro lá, para quando começar a conseguir alugar para o governo, né? Para a Secretaria de Saúde, começar a receber o dinheiro que ele botou lá. É assim. E aí foi o que aconteceu. Aí eu fui explicar quem que era a pessoa.
Ele é um... Eu tenho que olhar se ele está sendo deputado, a esposa dele é deputada federal, né? Uhum. Mas eu vou contar melhor a história dele depois. Hoje, ele foi preso, ficou um ano preso. Se olhar na Wikipédia, está colocando assalto a banco. Mas, na verdade, não foi bem um assalto. Eu fiquei sabendo que foi um golpe que foi dado por ele no banco, por ele não é assim violento, não, a pessoa. Foi dado um golpe no banco É por 171. ele, 171. E ele depois foi candidato a prefeito, depois ele foi deputado, foi vereador. Ele foi preso, mas não conseguiu recuperar o dinheiro que supostamente ele teria levado. O cunhado dele foi preso e devolveu o dinheiro, a parte dele. O que eu fiquei sabendo que em dinheiro de hoje daria ser uns 20 milhões, que supostamente o cunhado dele teria ficado com 5 milhões, o equivalente a 5 milhões que ele devolveu, e os outros 15 milhões que supostamente teriam ficado com ele não foi encontrado esse dinheiro e ele começou a vida pública dele depois que saiu da prisão. Começou a deslanchar. Foi deputado, foi candidato a prefeito, a mulher dele é deputada federal. E ele montou uma associação que é administrada por ele e pela família dele, que a associação está sendo investigada por um suposto rombo de 100 milhões de reais. Foi essa pessoa que ganhou a licitação ali. E você imagina assim, José, vai que ele tivesse 100 milhões para construir o euro. 100 milhões não constrói o euro, não. 100 milhões não constrói. Então ele nem começou, nem tentou, porque ele não tem o dinheiro, ele não tem o dinheiro para isso, é o que tudo indica. A ideia, na verdade, era um estelionato mesmo, é o que deixa claro, se ele já não construir. É como aquele cara que oferece para vender um carro, uma caminhonete que vale 200, 300 mil, o cara está oferecendo ela por 120. Então, assim, a ideia dele não é dar um golpe, não é vender carro, não tem como ele comprar. Então, já era para ter levantado suspeita de primeira hora. Mas, agora, o que eu fico mais triste, Nilton, é que tipo de prefeito ou que tipo de gestor público daria um indivíduo desse? Né? Para você ter uma ideia, né? Se ele, na iniciativa privada, ele consegue burlar uma licitação dessa forma para poder dar um golpe desse, imagine se ele tivesse com uma prefeitura, exemplo, Porto Velho, uma prefeitura grande que tem um orçamento de mais de 500 milhões. Leva o cofre para casa, José. O IPTU já cai direto na conta dele. Vai direto na conta dele. O IPTU. Ô, Nilton, eu quero te agradecer, meu irmão, por esse sabadão, por ter compartilhado comigo. Eu digo que a gente vai procurar fazer menos, porque é para não acumular tanto aqui, para não ocupar tanto o seu tempo. Manda um abraço para o Claudemir, que está ligado com a gente. Também a Rosenaide está ligado conosco. Obrigado pelo carinho da sintonia. Eu deixo para suas considerações finais, algo mais que você queira colocar e dizer que esse espaço é seu. Se você puder entrar todo sábado, eu fico grato, porque a gente já fala do que aconteceu no decorrer da semana. Mas se você precisar entrar no decorrer da semana, mais grato ainda, porque esse espaço é seu, meu irmão. Fique à vontade, viu? Não, a gente fala no sábado. Deixa você tocar o programa aí. José, fica com Deus. Vocês estão acompanhando a gente. Um abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Tá aí, gente. Falamos com o Nilton Salinas, jornalista do blog Entre Linhas, e eu super recomendo vocês de casa participarem lá, acessar o blog dele e tudo mais. Teremos muita mais